E aí galera, tudo beleza? Continuando nossa aula sobre LibreOffice, agora a gente vai ver um pouco sobre o LibreOffice Calc. Eu vou abrir ele aqui para a gente começar a entender o aplicativo. Primeiramente a gente vai conhecer os nomes das suas partes, assim como a gente conheceu no Writer. Primeiro a gente tem a barra de títulos, barra de menus, barras de ferramenta padrão, barras de formatação, barra de ferramenta de formatação. Aqui a gente tem a caixa de nome, barra de fórmulas, onde vão ser efetuadas as nossas contas no Calc. Em sétimo a gente tem as colunas, que a gente vai utilizar como endereço. Temos as linhas, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Temos a célula, por exemplo, aqui eu tenho a célula A1, aqui eu tenho a célula F6, e assim por diante. Cada célula eu tenho um endereço, lembra bastante batalha naval. Eu possuo a alça de preenchimento. A alça de preenchimento é isso aqui, onde eu vou fazer esse arraste para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Nunca na diagonal, eu não consigo fazer. Eu vou explicar para que ela serve. A gente tem a planilha. Aqui no meu caso só tem uma planilha, mas eu posso adicionar várias. Planilha 1, planilha 2, beleza? Além das planilhas, a gente tem o botão para inserir a planilha, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. E, assim como no Writer, o nível de zoom e o status. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco mais sobre a alça de preenchimento. A alça de preenchimento, ao clicar nela e arrastar, a gente vai repetir o valor ou o que estiver escrito dentro de uma célula para a célula vizinha. A célula da direita, a célula da esquerda, ou as células de baixo e para cima. Por exemplo, eu vou escrever teste aqui. Eu quero que essa palavra teste se repita até a célula E1. Eu vou selecionar ele. Vou clicar aqui na alça de preenchimento, vou arrastar até o E1. Então eu copiei esse texto. Caso eu queira que um número se repita, eu vou ter que escrever o número, por exemplo, o número 1, e eu vou ter que segurar a tecla Ctrl e arrastar. Caso eu não segure a tecla Ctrl, ele vai fazer uma sequência lógica para mim. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5... Assim como funciona com os dias das semanas, meses. Ele me dá uma sequência lógica de todos os dias da semana. Caso eu queira fazer, por exemplo, eu quero colocar o número 1, pular 1, colocar o número 3. O número 3, pular 1, colocar o número 5. Eu simplesmente escrevo o número 1, o número 3, seleciono os dois. O programa já vai entender que eu quero dar esse espaçamento e vai completar para mim. Beleza, gente? Então vamos continuando. Então, para fazer a conta, eu já havia falado que a gente vai utilizar a barra de fórmulas, que é essa aqui. E a gente tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente vai, logicamente, escolher quais são os números que a gente quer colocar na nossa conta, né? Vamos supor que isso aqui seja o número que a gente quer colocar na nossa conta, beleza? Então, eu quero somar todos esses números, do A1 até o F1. Eu vou selecionar o local onde o meu resultado vai ser obtido. Aqui no meu caso é a célula G1. Eu vou escolher qual o tipo de cálculo que eu quero realizar. Depois clicando primeiro nesse botão. Aí eu vou escolher a soma, que é o que eu quero fazer. E nesse caso, como já tá em uma linha, ele deu para mim direto do A1 até o F1, utilizando esses dois pontos, então eu só tenho que dar Enter. Caso eu queira adicionar, sei lá, um número que eu quero fazer a soma do A1 com o B3 e o C6, eu selecionaria o local, colocaria a soma do mesmo jeito, e aí sim, eu vou clicar na célula que eu quero, Ctrl, e vocês podem perceber que ele me deu um ponto e vírgula. Na hora que eu der o resultado, ele me dá o resultado correto. 5 mais 1, 6 mais 1, 7. Isso nos leva aos operadores de funções. Os operadores de funções
são os pontos e vírgulas e os 2 pontos. Utilizando 2 pontos, eu vou realizar uma soma de um número até o outro. É a mesma coisa que eu segurar a tecla Shift também. Então, ele me dá 14. 5 com 6, com 8, 14, beleza? Agora, o 2 pontos, ele vai adicionar um número a mais na minha conta. Eu vou segurar aqui, vou adicionar mais esse, adicionar mais esse, adicionar mais esse, adicionar mais esse, quantos números forem necessários, e dou o meu resultado. Para fazer a soma de colunas é a mesma coisa. Eu só vou adicionando os números e vou colocando o resultado onde eu quero, depois na soma. Aqui, ó. Eu quero esses daqui. Coloquei meu resultado na soma, beleza? E para eu fazer uma soma de colunas e linhas, eu posso utilizar também os 2 pontos ou o ponto e vírgula. Vamos fazer um exemplo que eu quero somar tudo isso que está aqui. Então, vou clicar na soma, vou selecionar tudo isso, e vocês podem ver que está desde o A1 até a minha última célula, que é a G12. Me deu um resultado de 125. Então, por enquanto é só. Essa aula é uma aula bem mais fácil, porque a gente já entendeu um pouco do processo do LibreOffice Writer. Mais pra frente a gente estuda um pouquinho mais sobre Calc. Valeu, galera!